Olá, queridos irmãos e irmãs da Ordem Franciscana Secular. É com alegria que me dirijo a você para podermos juntos conversarmos sobre o valor da oração diária, sobre um tema tão importante na nossa vida cristã e também franciscana, sendo que a oração diária é o que nos coloca de pé diante dos nossos desafios, dos nossos conflitos, das nossas ansiedades e nos aproxima do nosso Deus. Então, convido você a mergulharmos nesse tema tão gostoso sobre a oração diária. Pois bem, a oração como humilde confiança a Deus e à sua vontade. A oração é sempre um caminho para sairmos de nossos fechamentos pessoais e ir ao encontro do comunitário, do fraterno. É a grande estrada para abrir-se ao Evangelho e testemunhar a esperança com entusiasmo dos discípulos fiéis a Jesus. O que podemos dizer então que a oração é esse diálogo confiante entre o fiel, o discípulo e Deus, para que eles possam estreitar ainda mais o seu relacionamento. Então, o discípulo é aquele que precisa se alimentar para estreitar os laços com o seu Deus e tornar assim mais pleno a sua vida. Pois bem, já ouvimos muitas vezes alguém chegar nos nossos ouvidos e dizer assim: Frei, a oração está em crise. Ou seja, se fala de a crise em oração. Porém, eu quero refletir com você nesse sentido assim. A oração nunca esteve em crise. Quem está em crise são os homens e as mulheres que, oprimidos por tantas coisas, preocupações diárias, trabalho, o cuidado com o filho, o cuidado com a casa, enfim, uma infinidade de coisas para fazer, né? O lazer, e nesse sentido eles buscam olhar mais para a terra e esquecem de elevar o seu olhar para os céus, voltar o seu olhar para Deus. Como São Paulo nos diz que nós precisamos buscar as coisas do alto. E buscar as coisas do alto, eu tenho que elevar meus braços, elevar meus olhos, elevar meu coração a Deus para estar nessa íntima comunhão com Ele. Olhai para o alto e não para as coisas da terra, nos diz o apóstolo São Paulo. Então, meu irmão, minha irmã, rezar é a capacidade de levantarmos os nossos olhos e ver que as coisas da terra, elas são boas. Sim, as coisas da terra são boas. Porém, na medida em que nos libertam o nosso coração de tanta mesquinharias e abre os nossos olhares, abre os nossos olhos à luz do amor e da fé no Cristo ressuscitado. Ele é a razão da nossa existência. Por isso que nós, quando nos aperfeiçoamos na oração, quando nós buscamos esse costume diário, nós vamos manter o olhar fixos em Jesus. Mantendo esse olhar fixos em Jesus, é ter a certeza de que
estaremos percorrendo o caminho de fidelidade. Pois bem, mas ainda o que é a oração? Na oração, meu irmão e irmã, desenrola-se um diálogo com Deus. E esse diálogo não pode ter medida, é um diálogo aberto, franco e na certeza de que Deus nos escuta. Com Jesus que se faz um de nós e mais ainda, Ele nos faz nossos amigos, um amigo íntimo que nos conhece mais do que nós mesmos. Pois ele diz no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 4, quando ele diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Para que nós possamos então, queridos irmãos, permanecermos em Cristo, é preciso que a gente nos estreitamos os laços. E nós vamos estreitar esses laços através da oração, desse diálogo amoroso entre a criatura e o Criador, entre Deus e o ser humano. Esta reciprocidade constitui precisamente a substância, a alma da vida cristã. Então, na oração, ela cria em nós uma intimidade e relacionamentos profundos, não um relacionamento superficial, não nos leva a ficar apenas na margem, mas nos leva a um horizonte, a lançar as redes em águas profundas para estarmos nesta intimidade com Ele. Então, a oração cria essa intimidade e uma intimidade profunda. Então, nós podemos dizer, então, que a oração verdadeira é aquela que cria raízes, que nos torna fortes para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia. Então, não é apenas um falar com Deus, mas é um falar com Deus que nos leva a uma intimidade, a uma profundidade, a criar raízes que vai nos fortalecer em nossa caminhada, na nossa vida fraterna, onde nós podemos então suportar os nossos irmãos que muitas vezes não estão em sintonia com a gente, com o Evangelho, com a boa notícia. Então, nos fortalecendo na oração, nós vamos criando então essas raízes que vai fazer com que a minha fé se torne cada vez mais profunda. Então, meus queridos, o permanecer em Jesus exige esse diálogo profundo. Eu não vou ficar na superfície, eu não vou ficar falando bobeiras com esse Jesus, não. E eu não vou ter vergonha de me colocar diante dele, mostrando toda a minha realidade, toda a minha dificuldade. É uma oração profunda, de intimidade. Uma oração confiante no Deus que nos liberta, porque Ele não nos escraviza. O discípulo é aquele que tem essa confiança. O membro da ordem franciscana não pode ter esse medo de falar com Deus, não. E não precisa ter essa vergonha, porque eu me torno um membro livre, me torno cada vez mais pleno nessa confiança. Eu torno um irmão de Francisco quando eu realmente me coloco nessa oração de confiança. Abro o meu coração para poder falar com esse Deus.
Pois bem, quando nós nos aprofundamos na oração, nós vamos descobrir que Deus tem um propósito a realizar. Deus tem um propósito. Deus não nos chamou à toa. Deus tem um propósito para nós. Mas para que esse propósito seja descoberto por nós, precisa do nosso consentimento. O ser humano precisa estar disposto a rezar para que a vontade de Deus se estabeleça aqui na terra. Olha que bonito. Na oração, o homem se coloca à disposição para rezar, e nessa disposição se estabelece a vontade de Deus aqui na terra. Então, esta é a função da oração: preparar o caminho para que Deus realize a sua vontade. Olha que bonito. Então, a oração ela precisa ser uma oração verdadeira. E eu tenho que estar com o coração aberto para acolher essa vontade de Deus, para que a sua vontade se faça realidade em minha vida. Então, assim como a locomotiva necessita de trilhos para andar, Deus necessita da oração do homem e da mulher para levar adiante a sua vontade. Sendo assim, o homem deve fazer com que a sua vontade seja unida à vontade de Deus. Olha que bonito. Então, as duas vontades que se encontram, se entrelaçam, se cruzam, a vontade de Deus com a vontade do homem, se estabeleçam os seus desígnios. Em 1 João, nós também vamos ver que esta é a confiança que temos para com Ele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Mas aí você pode dizer assim, mas Frei, eu rezo tanto, e parece que Deus se faz surdo, Deus não ouve o meu pedido. Mas será que a tua vontade está em consonância com a vontade de Deus? A tua vontade casa com a vontade de Deus? Porque às vezes pode ocorrer que a gente reza, pede para Deus coisas que vai nos afastar dele. E ele não vai atender nossos pedidos. Porque ele só vai atender nossos pedidos se a nossa vontade estiver em consonância, em sintonia com a vontade dele. E ele é um Deus que escuta, como nós ouvimos várias vezes lá no Antigo Testamento. Deus que ouve o clamor do seu povo, Deus que desce para atender os clamores do povo. Então, o nosso Deus não é um Deus surdo, mas um Deus que escuta. E sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos dele uma resposta. A oração tem como objetivo que nós venhamos a fazer a vontade de Deus, mas a vontade de Deus aqui na terra. Desta forma, querido irmão, querida irmã, devemos conhecer melhor a vontade de Deus. O esvaziar-se, o silenciar, o fazer aquele momento contemplativo, para podermos perceber se a nossa vontade é a mesma de Deus, para que as nossas orações sejam agradáveis a Deus e nossos propósitos sejam cumpridos. Porque é o mesmo desejo de Deus, é o mesmo propósito de Deus quando a gente busca na oração. Portanto, meus queridos, a oração é o estabelecimento de um diálogo do homem com Deus, sendo que devemos estar atentos à sua resposta.
O que muitas vezes pode acontecer é que, ao invés da nossa oração ser um diálogo, ela passa a ser um monólogo. Só eu que falo, não dou espaço para Deus dar a sua resposta. E aí eu tenho dificuldade de entender a resposta de Deus. Se eu não dou este silêncio, se eu não dou esse tempo para Deus dar a sua resposta. Que vem através de nós, através do nosso espírito, ou através das circunstâncias exteriores. Por isso que eu devo estar atentos às manifestações de Deus. Deus se manifesta e eu preciso estar antenado para responder a essa vontade de Deus. Então, é através da oração que nós colocamos nossas ansiedades, os nossos problemas nas mãos de Deus e não nas minhas. Não confiar somente na minha vontade, crendo que Ele é poderoso para nos dar a paz interior e nos direcionar-nos para resolver tudo da melhor maneira possível, porque Ele tem a resposta, não sou eu. Na oração não podemos esconder nada de Deus. E se nós olharmos para o nosso pai seráfico, São Francisco, ele não escondia nada de Deus, ele se colocava inteiramente, todas as suas necessidades, seus anseios, seus projetos, colocava tudo nas mãos de Deus, como se ele não soubesse das nossas necessidades, né? Imagina nós querermos enganar a Deus, que jeito? Deus nos conhece mais do que a nós mesmos. Então, na oração é preciso ter a coragem de se abrir a Ele sem melindres, com confiança, na liberdade franciscana, nessa conversa, nesse diálogo. Portanto, a oração nos ajuda também no nosso crescimento espiritual. Como franciscanos, nós não podemos nos acomodar. Eu preciso crescer espiritualmente. E esse crescimento se dá através da oração, que nos preserva das tentativas de Satanás de nos levar ao pecado, né? Quantas coisas que a gente faz porque nós nos tornamos fracos, nós não cuidamos da nossa vida espiritual, nós já não rezamos mais e nós nos tornando fracos. O pecado é fácil de atingir a nossa realidade. Então podemos dizer que a oração é o nosso termômetro espiritual. Quanto mais eu rezo, mais eu me aproximo de Deus, mais eu vou me tornando forte. É a nossa fortaleza em nossa caminhada de fé. Na oração diária, vou criando forças para enfrentar os meus inimigos. E olha que são bastante, hein? Que vida fraterna não é fácil, né? Aguentar os nossos irmãos que muitas vezes não pensam do mesmo jeito que eu, não tem aquela vida de oração, não quer participar de nada, coloca obstáculo em tudo. E se eu não tiver uma oração profunda, eu vou me tornando fraco e os inimigos vão me afastar do caminho de Deus. Portanto, afinal, o que é oração? A melhor definição de oração a gente se encontra na Bíblia. Nenhum conceito teológico expressa com a mesma clareza e simplicidade do que ela. A oração segundo as Escrituras, é uma via de mão dupla, através da qual o crente, com o seu clamor, chega à presença de Deus e este vem ao seu encontro com as respostas. Jeremias 33:3 diz: invoca-me e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então a oração é esta,
via de mão dupla. A oração é fruto espontâneo da consciência de um relacionamento pessoal com o Todo-Poderoso, onde não há espaço para aquilo que nós já falamos, o monólogo. Pois quem reza não apenas fala, mas também está disposto a ouvir. Portanto, não vá para a oração, querido irmão, querida irmã, com aquele desejo de só você falar para Deus. Não, você tem que ter a disposição para ouvir. É um diálogo onde o crente aprofunda sua comunhão com Deus. E ambos conversam numa linguagem que tem como intérprete o Espírito Santo. Por isso não vamos para a oração sem pedir as luzes, as forças do Espírito Santo para mostrar para nós o como nós devemos rezar. Então, a Bíblia é o livro da oração. Suas páginas evocam grandes momentos da história humana que foram vividos em oração. Se a gente observar, segundo Reis 6,17, diz ali, Eliseu orou, Senhor, abre-me os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do criado, de modo que ele viu a montanha cheia de cavalos e carros de fogo ao redor de Elias. Então a oração é esse contato, é este reconhecimento. Frei, mas qual é o modelo de oração para nós? A oração modelo, registrada em Mateus 6, 9, 13, não é simplesmente uma fórmula para ser repetida, que a gente acostumou já, rezar o Pai Nosso e está tão cravado na nossa mente, já tão decorado, que a gente não mergulha no que nós rezamos. O seu propósito é revelar os pontos principais que dão forma ao conteúdo da oração cristã, que se destina exclusivamente àqueles que querem reconhecer a Deus como Pai por intermédio de Jesus Cristo. Então, a oração sincera e completa em seu objetivo traz em si esses aspectos. Primeiro, quando nós rezamos o Pai Nosso, reconhecimento da soberania divina, reconhecimento da santidade divina, reconhecimento da vinda do reino no presente e sua implantação no futuro, submissão sincera à vontade divina, reconhecimento sincero à vontade, reconhecimento de que Deus supre as necessidades pessoais, disposição de perdoar para receber o perdão, proteção contra a tentação e as ações do maligno, desprendimento para adorar a Deus em sua glória. Então, esse é o conteúdo da oração cristã, a oração do Pai Nosso. Pois bem, agora, como que nós, em fraternidade, nós vamos aprofundar a vida de oração? Um dos primeiros passos que eu diria seria a Eucaristia celebrada em fraternidade. Por isso nós vamos olhar para o nosso pai seráfico São Francisco, porque Francisco foi um homem eucarístico por excelência. Francisco foi um homem eucarístico. E a melhor maneira de glorificarmos a Santíssima Trindade é justamente pela celebração da Eucaristia. Por isso, meu irmão, é impensável que um membro da ordem franciscana de votos perpétuos ou que está na caminhada fique um final de semana sem celebrar a Eucaristia, tornando sempre mais confiante e consciente
de sua dimensão trinitária. Sim, trata-se do sacrifício de ação de graças, pois toda a missa é marcada pela presença e ação da Santíssima Trindade. Tanto que nós começamos a missa, terminamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Marca o início e o fim da celebração eucarística. Portanto, o centro da Eucaristia é constituído de uma ação de graças a Deus Pai pelas maravilhas operadas pelo seu Filho Jesus Cristo no Espírito Santo. Por isso que nós olhamos as orações eucarísticas, a Igreja bendiz, dá graças ao Pai, comemora o Filho Jesus Cristo e invoca o Espírito Santo. Tudo isso a gente vai ver no final da oração eucarística, proclamada pelo sacerdote em nome de toda a Assembleia. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Olha que riqueza quando nós nos deparamos com esta realidade, sintetizada nessa doxologia final de louvor. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Então, a Eucaristia nos recorda que precisamos ser perdoados. Por isso, nós temos ali aquele momento do ato penitencial, que nos perdoamos uns aos outros, que há uma palavra a ser acolhida e vivida, que há uma existência a ser oferecida e doada, assim como fez aquele que nos doou o seu corpo e o seu sangue. Irmãos, convido-os todos, ao menos uma vez por semana, a celebrar a Eucaristia junto em suas fraternidades, pois o fiel se alimentando da Eucaristia vai se fortalecendo em sua vida, sabendo que a Eucaristia é fonte de toda a vida da Igreja e da pessoa e também da fraternidade. Se a fraternidade não reza a Eucaristia, é uma fraternidade que está caminhando para o seu fracasso. O ideal seria que se todos pudessem participar todos os dias. Aí sim nós vamos entender o valor da Eucaristia. Então sabemos que a Eucaristia é alimento. Como podemos então ficar sem esse alimento semanal? É um questionamento, é uma pergunta que todos nós devemos fazer. Como que eu não vou me alimentar do corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo? Então, na Eucaristia aprendemos o verdadeiro sentido da partilha e da comunhão que se deve ocorrer entre nós, em primeiro lugar, aos membros da nossa fraternidade. Aprendemos ainda o sentido do perdão para podermos nos aproximar dos outros com o coração puro, um coração sem mancha, um coração liberto, um coração capaz de acolher o outro. Para irmos finalizando, Francisco é um homem transformado em oração. Tomás de Celano descreve com uma imagem sugestiva a oração de Francisco. E segundo Celano 95:5 diz assim: transformado não só em orante, mas na própria oração. O que nos diz esta imagem? É algo que pertence à edificante história de um santo que é capaz de suscitar em nós o desejo de viver uma relação profunda e filial com Deus, com o Deus vivo e verdadeiro. Suscita em nós esse desejo. Compartilho com vocês uma afirmação simples, mas ao mesmo tempo profunda. A oração é dada a quem ora. E Jesus diz numa passagem do Evangelho: a quem muito tem, muito será dado. Então é nesta oração profunda que nós vamos entender Francisco como um homem orante. Não reza apenas em alguns momentos da vida,
mas ele é o homem que reza sempre, está em constante oração. Então, quem reza com humildade e fidelidade, dá-se conta de que o estar a sós com ele não é mais uma busca fundada sobre o próprio esforço, mas é o bom alimento do próprio cotidiano. A oração será sempre aquele respiro do qual falam as Constituições no capítulo 3. A oração a Deus como respiração do amor. Nasce da moção do Espírito Santo, pela qual o homem e a mulher interior-se, põe-se à escuta da voz de Deus que fala ao coração. Portanto, meus queridos irmãos, queridas irmãs da Ordem Franciscana Secular, a oração, então, é esse diálogo amoroso com Deus. E que nós possamos aprender com Francisco a rezar em todos os momentos da nossa vida. Seja aqueles que são estabelecidos pela nossa regra, seja também a tua oração pessoal, para que ela seja uma fonte de graça, para que você se torne um irmão de Francisco, que seja sinal de um mundo mais humano e fraterno. Que Francisco e Clara nos ajudem a aprofundar nossa oração diária. Paz e bem.